Vamos lá, gente, tá? Vê só. Vamos ler um texto, tá? Que se inicia na página 143, tá? Vamos lá. Nordestinos são vítimas de preconceito. Muitos acostumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades, como São Paulo, à criminalidade. O certo é que a miséria estimula a violência e a migração em tempos de pouco emprego. É um ingrediente de degradação urbana. Mas o preconceito de determinado tipo de paulistano contra os nordestinos existe e, assim como o preconceito racial, não é discutido nem assumido. Não são poucos os que veem os migrantes assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano transformado em adjetivo genérico e negativo para os nordestinos. Há um indício claro desse preconceito, graças em larga medida ao próprio poder público. São Paulo é a maior cidade com presença nordestina do Brasil, mas até hoje e quase ninguém nem sequer pensa no assunto. Não se imaginou um museu para contar a história da presença dos nordestinos na cidade, ao contrário do que existe para italianos, espanhóis, portugueses e judeus. Fala-se e muito na introdução, nos currículos escolares, da questão africana para estudar o negro. Justo, claro, mas raras escolas estimulam seus professores a discutir com os alunos a questão nordestina. Quando ocorre, geralmente é pelo lado depreciativo, como a pobreza das migrações. Gente, vê só. Esse texto, né, ele foi de 2011, né, mas ainda é uma grande realidade, tá? Porque antigamente as pessoas que viviam no Nordeste, né, chegou uma época das coisas estarem muito difíceis, tá? Então muita gente migrava para outros estados. Então, como São Paulo, né, é um estado enorme, cheio de indústrias, né, uma metrópole aí. Muita da gente saía daqui em busca de outra oportunidade, né? Então, muitas pessoas deixavam seus lugares, suas casas, suas residências, suas famílias, iriam. Mesmo sem conhecer ninguém, arriscavam, né? Se arriscavam sem a própria sorte. Muitos realmente tiveram êxito, conseguiram empregos, mas outros, né? Devido a não ter um certo nível de escolaridade, não saber ler, não saber escrever, sem dinheiro também. Então ficaram o quê? Sujeitos aí, né, a morarem na rua, porque não conseguiram abrigo, não conseguiram ajuda, não conseguiram oportunidade, tá? E muitas das vezes perderam até o contato com as pessoas, né, de onde residiam. Então, tudo é uma questão de tempos difíceis. E o que é que a gente vê, tá? O Brasil, né, ele dá mais importância às outras culturas, né? De uns anos para cá, realmente foi colocado no currículo escolar, né? A questão da cultura africana. Só que existe também um preconceito, né? Preconceito de ser nordestino. Acredito que já falei com vocês isso em sala, tá? Que quem já foi para São Paulo, quem já foi ao Rio, tá? Acredito que agora não tá tão marcante assim, mas antes eles realmente, as pessoas
brincavam, né? Tiravam graça da cara dos nordestinos, né? Do jeito da fala, tudinho. E eles intitulam os nordestinos como baianos, né? Onde a gente sabe que o Nordeste não é composto apenas pelo estado da Bahia, né? Então, assim, a gente vai ensinar os alunos, né, a respeitarem as culturas de fora, mas é necessário que eles passem a respeitar a cultura, né, de todo o continente, de todo o Brasil, né, de todo o território brasileiro. Então, assim, independente de sotaque, a gente sabe que a variação linguística está aí, né, para defender essa tese que não existe falar errado, tá? Existem formas de falar, você tem que compreender o contexto, né, em que a pessoa que fala com um certo sotaque ou uma certa maneira, ela é inserida, tá? Então, assim que a gente vem a respeitar as pessoas, né, das regiões que temos aqui e aprender a olhar para o outro sem discriminar, tá? Vamos lá. Primeiro quesito. Podemos perceber que nesse texto há um predomínio de argumentação, tá, gente? Segundo quesito. Nesse texto, o autor defende uma opinião muito importante para destruir o preconceito que vitima muitos nordestinos em cidades grandes como São Paulo. Então, vê só, para ele, a imigração não provoca necessariamente o aumento da criminalidade, tá, gente? Terceiro, nos textos argumentativos, os verbos cumprem um papel muito importante na expressão das opiniões do autor. Por exemplo, no primeiro parágrafo desse artigo, Gilberto empregou o verbo desqualificar para expressar a atitude de quem culpa os nordestinos pelo aumento da criminalidade nas cidades grandes, como São Paulo. A força argumentativa do período já não seria a mesma caso substituíssemos esse verbo por apontar ou indicar. Pensando nisso, releia os períodos abaixo e em seguida procure substituir os verbos grifados por outras que aumentem a força dos argumentos defendidos pelo autor ou que sirvam como sinônimos para os que foram empregados por ele. Observe a regência dos verbos utilizados e faça as alterações necessárias, tá? Vamos lá. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao associar a migração para as grandes cidades como São Paulo à criminalidade. Ó, vê só, esse associar aí você pode relacionar, tá? Ou vincular, tá? Você pode trocar por esses verbos. Muitos costumam desqualificar os nordestinos ao vincular a migração, tá? Letra B. O certo é que a miséria estimula a violência, tá? Primeiro parágrafo. Esse estimula, gente, pode ser trocado por agrava, incentiva, incita, induz. Letra C. Não são poucos os que veem os migrantes assim como eram vistos os imigrantes, não como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Vê só, a gente vai mudar vem. Esse vem pode ser por encaro, tá? E prosperar e trabalhar, a gente vai trocar por crescer, enriquecer, tá? E esses geram, a gente coloca provocam ou acarretam. Deixa eu só repetir, porque acho que foi muito rápido, vê só. Vou repetir a questão e vou explicar novamente. Não são poucos os que veem os migrantes assim como eram vistos os imigrantes, não
como gente disposta a prosperar e trabalhar, mas estorvos que geram pobreza e mesmo violência. Vê só, a gente vai mudar o quê? Vem. Esse vem é encaram, tá? E pode ser também consideram, né? Agora a gente vai mudar prosperar e trabalhar. Você pode mudar por crescer ou enriquecer, tá? E geram, você vai mudar, pode ser substituir por provocam ou acarretam, tá? Quarto quesito. Leia o período. Crianças paulistanas acostumam-se a ouvir o substantivo baiano, tá? Segundo parágrafo aí. Indica a opção que apresenta um verbo que vê só, tá no segundo parágrafo, tá? Então, você vai indicar a opção que apresenta um verbo, o mesmo tipo de transitividade, tá? Do verbo ouvir. Então, aí é a letra B, tá? Você deve abraçar seus sonhos, tá? Vamos lá, quinto quesito. Reescreva os períodos abaixo, substituindo os verbos ou nomes destacados pelos que estão em parênteses, tá? Vê só, aí tem que observar, aí é segundo a norma culta, tá, gente? Mas vamos lá. Esse vimos aí, tá? Que é no sentido de assistir, tá? No cinema, vimos um filme de aventura, tá? Então, no cinema, assistimos a um filme de aventura, tá? O pai presenciou o nascimento do filho, tá? O pai assistiu ao nascimento do filho. Vamos lá. Letra C. Todo posto de saúde deve ajudar a comunidade. Todo posto de saúde deve assistir à comunidade, tá? Se vocês perceberam aí, na letra A, B e C, tá? Está utilizando aí o verbo assistir, tá? Então, esse assistir é no sentido de quê? Do primeiro, vamos lá. Ver só, é de realmente assistir, de ver, tá? E já na letra B, é de presenciar, tá? O pai presenciou. E na letra C, tá? Esse ajudar tem função de assistir, tá? De você ajudar. Vamos para a letra D. Ela adora envolver os filhos nos braços, tá? Então, ela adora o quê? Abraçar os filhos, tá? Letra E. Seguimos nossos objetivos. Abraçamos nossos objetivos. Senti um cheiro ruim na sala. Aspirar, tá? Aspirei um cheiro ruim na sala. Gosto mais de aventura que de comédia. Que eu preferir, né? Esse gostar. E prefiro a aventura à comédia. Algum dia o banco vai me liberar das dívidas? Esse liberar aí é perdoar, tá? Então, algum dia o banco vai perdoar as minhas dívidas? Letra I. Você se recorda de mim? Né? Você lembra, né? Você se lembra de mim? J. Este caso é parecido com o da semana passada. Análogo, né? Então, este caso é análogo ao da semana passada. O K, né? Letra K. Ele se considera capaz de fazer todas as questões. Então, esse capaz aí é apto, tá? Ele se considera apto para fazer todas as questões. E um carro é formado por várias peças. Esse formado aí é composto, tá, gente? Um carro é composto por várias peças. M. O cigarro é prejudicial ao organismo. Então, esse prejudicial aí é nocivo, tá? O cigarro é nocivo ao organismo. Sexto quesito. O editorial a seguir traz informações muito importantes relacionadas ao tema deste capítulo. Agora, a sua tarefa será lê-lo
procurando preencher as lacunas com as preposições mais adequadas. Mas atenção, algumas lacunas não precisam ser preenchidas, tá? Gente, vê só, eu vou ler por partes e vocês vão preenchendo, tá? É razoável que as pessoas tenham medo de assaltos, tá? Aí vocês colocam aí, de. Eles se tornaram rotina nos centros urbanos e, por vezes, têm consequências fatais. Faz todo o sentido. Portanto, acautelar-se, evitar, não tem esse espaço aí, não precisa colocar, tá? Não tem como colocar nenhuma preposição. Evitar algumas regiões em certos horários e até evitar pessoas que pareçam suspeitas. E quem inspira desconfiança é, no imaginário geral, mulato ou negro. Se falar com, coloquem uma preposição aí, com sotaque nordestino, torna-se duplamente suspeito. Pesquisa feita em, preposição aí, tá? São Paulo, contudo mostra que essas pessoas não têm base, preposição, na realidade. Não passa de preconceito na acepção literal do termo. Dados obtidos, né? Foram aí pesquisados mais de 2.000 pessoas, né? 2.000 processos, né? De crimes contra, coloca aí, contra o patrimônio, né? Que é roubo e furto, em 1991. E 1999, tá? Revelam que o ladrão, né, típico de São Paulo é branco, tá? 57% dos crimes e paulista 62%. Os negros, de acordo com a pesquisa, respondem por, coloquem aí por, apenas 12% das ocorrências. Baianos e pernambucanos juntos por 14%. O estudo é estatisticamente significativo, tá? Os 2.000 aí processos correspondem a 5% do total do período. É claro que algum racista empedernido poderia levantar objeções metodológicas contra, aí vocês coloquem contra o estudo, mas por mais frágil que fosse a pesquisa, ela já serviria para mostrar, depois de mostrar tem uma lacuna, mas não coloca, tá? Mostrar que o vínculo entre mulatos, negros, nordestinos e assaltantes não passa de uma manifestação, tem uma preposição aí, de, depois de manifestação também tem uma preposição de racismo, do qual, aliás, o brasileiro gosta de declarar-se isento. A democracia racial brasileira é, antes e acima de tudo, um mito, como qualquer outro povo do planeta. O brasileiro muitas vezes se revela, tem uma lacuna aí, não coloca a preposição, racista e preconceituoso. Tem, é claro, a vantagem de não se galfinhar em explosões violentas de ódio e intolerância. Essa vantagem, contudo, tem uma preposição, tem um espaço para preposição, mas deixa em branco. O efeito indesejável é de esconder o preconceito, varrendo para debaixo do tapete da cordialidade. Como já observou Albert Einstein, época triste é a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo, tá? Pois bem, encontro com vocês no momento online, tá? Nos nossos momentos online, temos 2. Então, participem. Lá a gente refaz essa atividade, né? Eu explico para vocês, a gente conversa um pouco, tá? Esclarece dúvidas. Então, encerramos, né, o nosso vídeo agora, mas temos um momento online, tá? O primeiro e depois o segundo. Então, conto com a participação de vocês. Até já. Tchau, tchau.